da igreja. A bispa é uma pessoa que está supervisando a igreja. Nós, na cultura africana, um bispo é alguém quem tem controle das igrejas, né? Quem controla muitas igrejas. Ali vamos falar dentro do bispo. Falamos na nossa cultura ali. Quando te chama de bispo, quer dizer, você tem algumas igrejas que você está controlando. Mas aqui eu vi outra coisa. Mas também, mas se você é bispo, você deve mostrar o trabalho. Porque bispo não é só vir na igreja, tem uma oportunidade aqui, você faz uma oportunidade, acabou. Para mim, se você é bispo na igreja, minha igreja, na igreja onde eu estou a dirigir, você deve enquadrar pelo menos os 5 elementos que está sob a sua responsabilidade. Aleluia. Se temos 5 bispos, cada um cuida 5, vamos ter quanto membro da igreja? 25? Está vendo? Um bispo aqui não cuida de ninguém na igreja. E também não conhece a casa dos membros da igreja. E também nunca lidou ao membro da igreja saber a sua saúde. Nunca. É bispo na igreja, quando chega aqui, o bispo, vamos ler no livro de João, capítulo. Não, isso. Porque isso aqui que nós fazemos aqui é pregação. Todo mundo pode pregar, né? Todo mundo pode pregar. Se você conhece a palavra, você pode pregar. Mas bispo é uma tarefa que você vai exercer na igreja para o seu bem e para o bem da igreja. Alguém está me entendendo? Amém. Você é bispo para cuidar. E por isso, nós estamos a ver nas nossas igrejas muito agora estão servidas com título, né? Título. Sempre dizer igreja de título. Quando você vem, hoje você vem, amanhã também você vai vir, depois vai dizer, 5 dias de vem. Irmão, o nome de quem? Rafael. Alvaro? Rafael. Ok. Irmão, agora você é bispo da igreja. Não tem sentido. Vir da igreja não é significado de ser bispo ou de ser bispa. Ser bispo é bispa. Tem critério. A Bíblia diz, se você vai ler, você vai encontrar. Tem qualidade. São homens a respeitar. São homens que têm consideração da igreja. Porque ele cuida das almas. Porque tem responsabilidade. Mas quando você não tem responsabilidade, como você vai ter honra? A honra vem em tudo que nós fazemos aqui no trabalho do Senhor. É verdade, não tem muito tempo para permanecer numa coisa. Vou começar a pular muito. Gostaria de mencionar aqui 2 aspectos gerais que indicam de uma maneira as partes dessa implicação. Se alguém quer ser bispo, deseja ter uma boa missão, deseja uma boa coisa. A circunstância diz, ele deseja uma coisa excelente. Excelente quer dizer melhor. E vou dizer, o que é melhor para você pegar na tua cabeça para saber? Se você é bispo, a sua participação é para melhorar as coisas no seu ministério e na igreja. Quer dizer, você desejou uma boa coisa, uma boa missão, mas você deve saber que a primeira coisa, você deve procurar a melhoração da sua igreja e do seu ministério. Aleluia. Porque se você é bispo, bispa, você não está procurando a melhoria da igreja, em que servirá de você ser chamado como bispo, como bispa? Você procura o melhor para a sua igreja. Quer dizer, um bispo, uma bispa, deve ser um trabalhador, uma trabalhadora na igreja. Um homem que se dedica nas coisas de Deus. É um homem que está para servir Deus. Deve procurar a melhoria da igreja. Não procura a melhoria para você ser famoso, famosa. Mas você deve procurar a melhoria de fazer o melhor da igreja e também para exercer o seu ministério. Amém. Aleluia. Porque você pode ver na monte das igrejas o pastor que trabalha. O pastor trabalha muito. O bispo, a bispa está lá sentada. Não. Cada um da igreja tem a sua tarefa.
tarefa. Eu, como bispo, como bispa, eu tenho a minha tarefa, eu vou procurar a melhoria da igreja, fazendo a minha obra, porque o meu ministério está comigo, não está na mão de uma outra pessoa. O pastor faz dele, eu também vou fazer a minha, porque nós todo um dia vamos receber a recompensa perante a Deus. Aleluia, igreja. Faz o melhor na igreja, procura fazer o melhor na igreja. A segunda coisa é a sua responsabilidade na igreja e perante os membros. O bispo tem responsabilidade. Deve saber por que o irmão fulano não apareceu na igreja. É a responsabilidade dele, dos bispos na igreja. Porque são supervisores que guardam. Quando eu te dei uma coisa para você guardar, você deve guardar isso. Todo momento você deve saber onde que você colocou aquela coisa. Você não pode deixar, não, eu não sei onde que, não sei onde mesmo, não. Tem que ser uma responsabilidade. Bispo, ser ministro de Deus, você tem a responsabilidade. A responsabilidade que você tem é primeiro velar sobre a sua vida para andar melhor, para andar segundo a palavra do Senhor, e outro para velar sobre as almas da igreja. Amém. Deve acompanhar, ou vou dizer, você deve acompanhar a marcha da igreja e a vida da igreja. Quando você é bispo, você é ministro de Deus, não se preocupa com as almas, você não está cumprindo a vontade do Senhor. Porque nós estamos estabelecidos na igreja para não só procurar o nosso bem, mas para procurar o bem dos outros. Velar sobre eles. Saber da sua saúde espiritual. Saber como é que vamos andar. Isso é a preocupação do bispo. Você vem na igreja, a igreja é tensa. Você viu mesmo que os membros da igreja não apareceram, mas você disse não tem problema de Deus, desde que veio operar, porque eles são almas de Deus. Não. Você deve se inquietar, deve se preocupar na sua vida, por que não aparecer esses irmãos da igreja? Porque você sabe que esse mundo tem muito problema. Às vezes, ele pode cair na fraqueza. Às vezes, também o diabo está lhe puxando já para voltar no mundo. Mas na tua força, você pode ir, se você tem a responsabilidade, quem quer cair, você pode fazer levantar, porque você tem a responsabilidade dele. O mesmo que vem na igreja não sabe o que fazer, mas ele está sob o controle dos ministros de Deus, dos servos de Deus que está na igreja. Quer dizer que bispo, ministro de Deus, não somos trabalhadores. Não estamos aqui para nós podermos cruzar as mãos, sentar na cadeira, à vontade. Não, devemos se preocupar bastante para as almas que se perdem todos os dias. Devemos se preocupar bastante para essas almas que vêm na igreja, mas estão voltando mais atrás, para ir mais no mundo. Devemos ter preocupação. Essa é a tarefa, essa é a obrigação, esse é o nosso dever como cristão, como servo de Deus. Amém. Ok, agora falamos. Todo servo vão servir na igreja. Isso. Fora da igreja não há servo como bispo. Porque se você é bispo, porque existe uma igreja, ninguém pode ser bispo sem igreja. Porque tu vai ver muitos, e pastor, você vai dizer, pastor, irmãos, a tua igreja diz, não, eu sou pastor, ainda, eu sou pastor, mas não tem, não. Ser pastor quer dizer cuidador, quem cuida. Se você não está cuidando ainda, você ainda não é pastor, porque não tem um pastor sem ovelha. Você já viu no mundo um pastor sem ovelha? Não existe, né? Quando te diz, esse é o pastor, você vai ver atrás dele, ovelha. Isso. Mas o mundo está cheio de pastor sem ovelhas. Não é correto. Pastor deve cuidar, deve tomar conta das ovelhas. Agora, o pastor não é pastor fora do pastor, é pastor dentro da igreja. Agora, o que eu queria te dizer? A igreja onde você está servindo tem também outro ponto que eu vou tocar. Vou tocar no outro ponto nessa igreja para nós podermos organizar a igreja. A igreja não pode ser
Um sítio quando nós vivemos ali, não estamos não sabemos se estamos num bar ou estamos na igreja. Não, a igreja é um sítio onde nós sentimos a presença de Deus. Quando você entra na igreja, você deve sentir a presença de Deus na igreja. Aleluia. A presença de Deus deve se manifestar nas nossas vidas, deve se manifestar na igreja onde nós estamos. A igreja tem a sua maneira. Aleluia. Ou vou falar sobre a identidade da igreja. Outro ponto sobre a igreja. Primeiro, a identidade da igreja. Ou tem confusão. Já andei, passei muitas igrejas aqui no Brasil. É verdade. Fiquei nas outras igrejas. Eu não sabia a identidade daquelas igrejas. Eu perguntei, essa igreja é qual igreja? Porque todas as igrejas têm a identidade. Escuta bem. Temos igreja evangélica, não é isso? É a identidade dele, não é isso? Temos igreja, mas que você não conhece. Pentecostal. Tem a identidade da igreja. Tem igreja menonita. É identidade. Tem igreja adventista. São identidades. Quando você vai me perguntar qual é a tua identidade, vou te dizer que eu sou pentecostal. Por que você vai me perguntar por que você é pentecostal? Vou te dizer, mas muitas igrejas não têm identidade. Você entra naquela igreja, a mistura. Você não sabe qual é a sua identidade. Cada pessoa deve defender a sua identidade. Vocês são brasileiros? Você não são angolanos? Eu sou angolano? Ou vou me identificar como angolano? Não vou dizer não. Vou começar a falar aquele português fino. Bom dia, tudo bem? Deus está contigo? Não, a mesmo como vou fazer isso tudo? Eu sou angolano, não sou brasileiro. A minha identidade é angolano. Você também pode fazer como nós ali. Você é brasileiro. Quer dizer, cada um tem a sua identidade. A igreja também tem a sua identidade. Você é evangélica porque nós acreditamos no evangelho. É simples, né? Mas você pode dizer em muitas igrejas, está escrito igreja evangélica. Você me fala, você é evangélica? Sim, sou evangélica. Por que você é evangélica? Bom, eu sou da igreja evangélica porque sou evangélico. Não! Eu sou evangélico porque eu acredito no evangelho de Jesus. Eu sou pentecostal porque eu acredito no batismo do Espírito Santo. Eu sou igreja apostólica porque eu sabe que a igreja apostólica tem a missão apostólica para ir pregar. Aleluia. Amém. Nós devemos identificar nossas igrejas. Porque naquela igreja que eu entrei, ali na África nós chamamos daquele pevialongo. Espiritismo, né? Espiritismo. Nós falamos pevialongo. Este espírito. Porque eu, vou te falar, eu sou pentecostal. Para mim, falar em línguas não é problema de movimentar muito. Não. Porque está dentro de mim. Porque eu vivo a experiência do Espírito Santo na minha vida. Mas eu vi aquela igreja, vou começar a te bater. Me diz, por que você está me batendo? O que eu fiz? O que eu fiz de mal aqui nessa igreja? Você me bater? Mas quem está fazendo isso é um pastor. Eu chorei, um pastor da igreja. Eu disse, não posso. Para você receber o Espírito Santo, não é problema de fazer muita movimentação. Você não fazer isso. Quando o Espírito Santo vir naquele dia do Pentecostal, a Bíblia diz que ele estava junto, falando em nova língua. Acabou. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é um poder assim, você está pensando que tu vai invocar um poder. Não! O Espírito Santo é Deus. Quando vem na tua vida, começa a libertar o poder da sua vida e você começa já a falar a língua. Aleluia. Isso! Não pode estranhar. Mas você pode pensar, uma pessoa pentecostal nunca falou em língua. Ele nasceu na igreja pentecostal, mas nunca falou em nova língua. Mas você não é pentecostal? Porque para ser pentecostal, você deve manifestar a falar em nova língua. Porque o pentecostal acredita que o Espírito Santo, quando vem no homem, fala novas línguas. Ele dá dom espiritual.
E outros igrejas são igreja batista. Por que nós chamamos de igreja batista? Porque ele opta muito no batismo de água. Sim, é simples, né? Mas você vai ver muitas igrejas hoje em dias, mas não tem identidade. O pastor ele próprio não conhece a identidade da sua igreja. É monte, não é de igreja, é monte. O pastor deve saber qual é a identidade da sua igreja. Se você é pentecostal, fica na pentecostal. Se você é batista, fica também batista. Mas você leva a mistura, não conhecemos qual é a identidade dessa igreja. Olha, se você vem na minha igreja, logo você entrar, você viu como as coisas, você vai dizer que são pentecostais. E as coisas do pentecostal não são como batista. A igreja batista tudo tem, é claro, muito claro, todas as coisas. Mas na igreja pentecostal, ali onde o Espírito Santo ajuda nós a pular sem vergonha. Quer dizer que nós devemos saber a nossa identidade da nossa igreja. Segunda coisa, para a igreja, você que é bispo, pastor, você está trabalhando na igreja, deve saber o objetivo da igreja. O objetivo é muito importante. Você pergunta no pastor, qual é o objetivo da sua igreja? Qual é o objetivo da sua igreja? O pastor vai dizer, o objetivo da minha igreja, Deus me falou só para mim começar a igreja. Não. Deus pode falar, mas você deve ter o objetivo. O objetivo é a visão do pastor para a sua igreja. Aleluia. Alguém está me seguindo? Se você está seguindo, agora para mim ver. Você vai desculpar porque o vídeo está me confusando. A identidade da igreja, depois o objetivo. No objetivo, você tem muito a fazer. No objetivo da igreja, você deve saber que a igreja tem objetivo aqui na terra. E dentro desse objetivo que nós temos, o que nós podemos fazer? Ou conseguir acompanhar muitos pastores, falar com muitos pastores, conversando com ele, qual é o objetivo da vossa igreja? Ele diz, apóstolo, o objetivo da minha igreja é construir creche para criança, construir hospital para as doenças, fazer agricultura, agropecuária, fazer muitas coisas. Eu disse, ei, amado, você errou. O objetivo não é agropecuária. O objetivo maior que nós temos é evangelizar, procurar as almas perdidas. Se eu vou fazer uma ação social, naquela ação social o objetivo é que leve a mensagem de Jesus Cristo perante aquelas pessoas carentes. Não começa a levar só comida nesse povo sem objetivo, não. O objetivo que nós temos aqui, levar comida, é dizer que Jesus lhe ama bastante. Ao ouvir que Jesus lhe ama, quando ele vai comer aquela comida, ele vai dizer, essa comida Jesus me ama, Jesus me ama. Um dia ele vai aparecer na igreja. O objetivo é que nós podemos evangelizar. A igreja não pode cruzar as mãos. A igreja deve sair nesse quatro cantos para ir fora. Há muitas igrejas, 15 anos, 20 anos, nunca fui fora procurar as almas perdidas. Nunca fui na evangelização. Nunca fui dizer algo ao mundo que Jesus lhe chama para vir. O que é a igreja do Brasil? A tua igreja muda a visão. Aleluia. Glórias a Deus. Que a sua igreja muda a visão. Que seja uma igreja com o objetivo de evangelizar, ganhar as almas perdidas, porque quem vai ganhar uma alma vai enriquecer o reino do céu. Será a alegria do reino do céu. Mas quem vai fazer uma escola para a gente estudar é bom, mas não leva a nenhum sítio, não leva no céu. Mas quem vai oferecer o evangelho está levando almas no céu. O objetivo é esse. Que nós levamos almas na presença de nosso Deus. O terceiro ponto da igreja é a organização. Essa parte, muitas igrejas estão falhadas. Não tem organização. Tem só a espiritualidade. Quando você entra, tudo é espiritual. Até que eu vi uma igreja
alguém pregar, não precisa de dizer que irmão Alvaro vai pregar, irmão Ferreira vai pregar. Ele fez só tudo na igreja. Depois quando vão ver, depois o Espírito vai nos falar aqui. Eu digo, não, isso é porcaria. Deve ter organização da igreja, sabendo da igreja como pode funcionar as coisas. Na organização da igreja, quer dizer, vamos colocar cada um no seu lugar. Cada um deve jogar o seu papel. Cada um deve trabalhar no seu lugar. Você não pode fazer tudo só você. Não. Há muitas igrejas, o pastor faz tudo. Está lá a receber a oferta, está lá a fazer isso. Não. Eu tenho a minha tarefa. Se é pregar, eu prego a palavra. Outro vai vir aqui para dar anúncios. Outro vai vir para organizar ofertas. Outro vai vir para cantar. Isso é a organização da igreja. Porque nosso Deus não é Deus de desordem, mas é Deus de... Nosso Deus não é de desordem. É quem? Deus de quem? De ordem. A ordem deve começar na casa do Senhor. A ordem deve começar na igreja. Aleluia. Quando estamos na igreja, desculpa lá, ouvi aqui um sistema também que não estou a gostar. A igreja é lugar onde nós vemos para adorar. Ou quando entro na igreja, não gosto mais de barulho. Não gosto mais de muitas confusão. Hoje vai ver uma coisa aqui no Brasil. Eu já estou aqui na igreja, estou concentrado. Alguém vem começar a me cumprimentar. Eu já estou na presença de Deus. Me deixa na presença de Deus. Até quando vou acabar, vamos se cumprimentar, vamos se abraçar. Essa é a ordem da igreja. Porque uma pessoa que entra na igreja já está na presença de Deus. Esteja na comunicação com Deus. Quando você entra para lhe cumprimentar, diga, você está me fazendo sair na presença de Deus? Porque ele vai começar agora a te ver e vai falar contigo. Como é tudo bem em casa. Então, na presença de Deus, devemos organizar nossa igreja. Igreja é templo de Deus. Igreja é lugar sagrado. Onde que nós vemos aqui é encontro de Deus. Você vê? Você sai da tua casa. Vem aqui para fazer guerra. Vem se encontrar com Deus. Ninguém aqui vem para me ver. Mas você vem aqui para se encontrar com teu Deus. Porque você sabe que na casa de Deus, onde há a resposta da minha vida, onde há a solução da minha vida. Quando entramos na igreja, devemos dar organização. Cada um senta no seu lugar. Não começa a se levantar. Aquele nós chamamos de distração. Hein? Você está distraindo o povo. Quando você entra na igreja, senta. Você vem para ouvir. Os dirigentes vêm para fazer movimento, porque ele quer estar na visão da igreja. Mas você senta no lugar. Senta. E também, na igreja é simples da disciplina. Você não pode deixar o teu filho começar a rodear na igreja, não. Cuidado nisso, né? Porque eu já vi. Uma pessoa vem com o filho na igreja, deixou o filho começar a andar à toa. Afinal, quando nós estamos na igreja, há outro espírito. Não consegue manter na igreja. Começa a fugir. Porque muitas vezes, quando vem na igreja, tem demônio, né? Tem demônio. Pastor, sabe isso? Muito bem na igreja tem demônio. Agora, quando temos a oração, aquele demônio não vai permanecer no corpo dele. Vai fazer o quê? Vai pegar uma maneira de fugir. Agora, se o filho está sempre a rodear, aquele demônio que vai sair, pode lhe bater. O filho pode cair. Aí vamos me chamar de trabalho para me deixar de pregar, para me começar a orar para o teu filho. Não. Cuidado. Quando você vir na igreja, cada um com seu filho, pode saber o teu filho, onde você está, deixa que o filho fique ali, até quando o culto vai acabar. Porque quando nós estamos aqui agora, há um Espírito que está no move nesse lugar. O Espírito de Deus está aqui. E o Senhor também, como é Deus de ordem, se ele pode ver desordem aqui, ele também pode fazer algo aqui. Por isso é melhor manter calmo. E por isso, quando Israel estava a combater, estava a fugir, a sair do Egito para ir no Canaã, tinha mar vermelho e tinha o povo de Egito a seguir o povo de Israel. Mas Deus disse a Moisés, fala com esse povo para manter o silêncio, para não falar muito. Para manter o silêncio, porque eu vou combater. Quer dizer, quando há silêncio, o Espírito de Deus se move, se manifesta.